Bom, tivemos um pequeno problema na VM que a gente estava trabalhando até então. E a segunda vez já que eu tenho um problema no Hyper-V em relação à VM. Ela do nada ficou extremamente lenta. E eu fiquei achando que era alguma coisa referente aos logs ou aos dois únicos plugins que eu tinha testado nela e não consegui encontrar nada do motivo pelo qual ela ficou lenta do nada. Daí eu tive que fazer outra. Eu fiz algumas mudanças no nosso servidor e eu vou apenas mostrar um pouco delas para vocês. Primeiro foi em relação à empresa. Até então a gente estava trabalhando com um posto de gasolina imaginário. E eu decidi mudar para uma escola. Assim vai ficar mais fácil a gente dividir os novos setores quando a gente for trabalhar com setores mais de forma mais aprofundada. Por enquanto eu criei uma escola chamada Besouro Suco, para quem gosta do filme Fantasma se Diverte, tem uma referência, né? E coloquei duas unidades. Repare que eu não coloquei setores ainda, só coloquei essas duas unidades em um cliente que vai ser uma escola e a nossa empresa que vai prestar o serviço ao cliente, que aqui eu coloquei o nome de GLPI Salvador. Essas foram as mudanças que eu coloquei em clientes. Já em usuários eu cadastrei nomes de pessoas e coloquei nomes para a operação. Coloquei só 3 perfis por enquanto para a operação: Service Desk, Infra e Redes. Nos grupos eu coloquei um grupo para Super Admin, um para Redes, um para Infra, um para Service Desk e coloquei dois grupos adicionais para o cliente, se a gente precisar, um para gestor e um para operação. Então foram essas as mudanças que eu fiz. O que eu quero falar hoje com vocês é em relação ao plugin Data Injection. Se você chegar aqui na área de descoberta e escrever Data Inject, ele vai aparecer aqui. Ele é um plugin assinado por diversas pessoas aqui, tem diversas pessoas trabalhando no projeto. Você vai instalar e ativar ele. Embora ele tenha uma tela de configuração, você vai ver que ele, quando você apertar nele, ele vai direcionar para uma tela em branco. E por que isso acontece? Inclusive, esses dois exemplos aqui nem vão aparecer na tela de vocês, né? Ele vem para essa tela em branco porque para você trabalhar com injeção de dados no GLPI, que seria uma importação massiva de informação, você precisa de modelos. Então você clica aqui em modelos e aqui eu criei já dois modelos para a gente trabalhar hoje. Só que eu vou mostrar como é que você cria do zero um modelo. Você vai adicionar, vai colocar aqui um modelo chamado contatos, por exemplo. Contatos não, vamos criar um modelo igual ao que a gente vai trabalhar de fato, clientes. Pronto, o modelo da gente vai se chamar clientes. Ele vai estar atrelado à entidade principal e assim ele já pega todas as outras que vierem embaixo. E aqui a gente vai dizer em qual módulo do GLPI a gente quer importar aquela quantidade de dados. Como a gente está iniciando um modelo de dados para fazer clientes, a gente vai precisar trabalhar com um módulo do GLPI chamado entidade, porque as entidades são os clientes dentro do GLPI. Então, todas essas perguntas que tem de sim e não são referentes a permissões que esse modelo de importação ele pode ter ou não. Eu costumo colocar todas sim, com exceção dessa aqui. Então ele vai ter a permissão de mexer por completo nas tabelas, já que a gente vai usar esse modelo para inserir uma grande quantidade de informações no GLPI. Então repare que são só essas duas configurações iniciais que você precisa fazer: o nome do modelo e com qual módulo do GLPI ele se relaciona. Então vamos criar. Daí ele vai pedir um modelo, um arquivo de modelo que não vai ser o arquivo específico que você já vai usar para importar os dados, não. É só um arquivo que ele vai tomar como base para poder fazer as importações futuras. Então eu coloquei aqui uma pesca para vocês se tocarem de quais são os nomes da importação de dados quando o GLPI trata de tabelas. Como a gente está trabalhando com clientes, a gente vai colocar esses nomes aqui em cada campo. Não é uma coisa difícil, basta só você digitar o nome certinho como ele é reconhecido na importação de dados, que aí ele vai fazer a correlação com as tabelas do GLPI e vai conseguir subir a informação. Eita, coloquei errado aqui. Aqui é e-mail. Então tem que prestar atenção nessa parte para colocar certas informações.
Diferente do que eu tô fazendo, né? Que eu tô errando. Mas o propósito a gente vai alcançar, pode ter certeza disso. Então pronto, a gente colocou aqui todos os campos que vai ter, nome completo, número administrativo, e-mail, endereço, estado, cidade e país. A gente vai salvar esse arquivo em uma pasta qualquer, clientes 1, em CSV. Não é, esse formato do Excel não, tá? Pode CSV. Então vamos salvar clientes 1 CSV. Beleza. Estamos aqui com o arquivo salvo. Ele não tem nome ainda de cliente, ele só tem só o nome dos campos. Para que vai servir isso? A gente vai chegar aqui, clientes 1. Quando a gente abrir, ele vai pedir a permissão para importar aquilo ali. Ok. Aí ele vai perguntar a gente qual é o mapeamento de relação entre essas colunas e as tabelas do GLPI. Quando você selecionar as colunas, se você botar com esses nomes exatos que eu estou fornecendo, e vou deixar na descrição do vídeo, ele já vai fazer a relação automática das tabelas que ele vai precisar substituir. Então perceba que não é algo complicado não. País. Engraçado que país ele não pegou. Que país ele não pegou? Acho que eu coloquei errado. Ou será que era com acento? Vou ver se era por causa do acento. Mas voltar tudo por causa disso também é complicado, né? Mas vamos lá. Vamos para o mapeamento de novo e vamos marcar de 1 em 1. Se não funcionar, eu tiro o país, porque a informação é de menos aqui. Eu só estou só querendo mostrar. Era isso mesmo, era o acento. Então perceba que ele leu os campos da nossa tabela do CSV que a gente criou aqui e já encontrou as tabelas do GLPI que são correspondentes. Então a única coisa que você vai fazer é marcar tudo aqui. Vai dar o salvar. Ele vai perguntar se você quer adicionar, colocar informações adicionais, mas a princípio não precisa. Lembrando que a gente está criando um modelo de importação de clientes aqui, um modelo de importação de entidades. Você vai vir nessa coluna aqui de validação, clicar em validar. Já foi, está validado o modelo. Ou seja, esse modelo que a gente terminou de criar, ele já torna possível que a gente importe várias entidades de uma vez só. A gente selecionar aqui clientes, ele vai carregar aquele modelo. E se você apertar aqui em fazer download de exemplo, ele já faz um download de exemplo exatamente como a gente criou. Repare que o UTF-8 ele não consegue ler os caracteres especiais direito, mas você pode ignorar isso aqui. Ou seja, se você chegar aqui e cadastrar 1000 clientes aqui com essas informações certinha, uma embaixo da outra, quando você importar, ele vai importar 1000 clientes de vez. Então vamos fazer um teste disso aqui agora. Vamos criar um cliente chamado Circo Piccolino. Número administrativo 8899, e-mail circo@circo.com.br. Endereço, tanto faz, Rua das Palmeiras. Estado, Bahia, Salvador, Brasil. Ou seja, eu estou criando aqui um cliente só, mas poderia ser 1000. O funcionamento é igual, desde que você siga esses parâmetros que eu terminei de explicar. Então eu salvei aqui no arquivo clientes 1 CSV e vou escolher ele aqui agora. Só que dessa vez é diferente. Lá a gente escolheu para criar um modelo de clientes. Aqui a gente já está escolhendo um arquivo para importar para dentro do GLPI. Então, se eu chegar aqui em entidades, repare que não tem o Circo Piccolino. Então, a gente está botando um cliente só, mas lembre-se que o processo é o mesmo. Poderia ser 1000 clientes aqui, ele iria importar os 1000 de vez. Então, vamos iniciar a importação. Repare que ele vai carregar os dados em sessão concluída com sucesso. Foi rápido porque é uma linha só. Quanto mais clientes e mais colunas tiver, mais demorado vai ser. Então, se a gente chegar aqui em entidades para confirmar, repare que a gente criou o Circo Piccolino, colocou o nome dele, ele já entra dentro da entidade raiz, já entra com o número administrativo que a gente definiu. O telefone, ele não veio. Eu não botei o campo telefone, olha só. Eu podia ter botado o campo telefone, ele já viria com o telefone, viria com o e-mail, ó, o e-mail ele pegou e o endereço ele pegou.
Então repare que eu estou ensinando vocês a como cadastrar caralhocentos clientes na sua ferramenta. Então você pode subir uma quantidade massiva de clientes aqui, ou unidades ou setores. O processo vai ser o mesmo, já que cliente, unidade e setor, em tese, o GLPI sugere que você insira tudo isso dentro de entidades. Nada lhe impede de você fazer a criação de unidades e setores dentro de grupos, por exemplo, ou usando plugins. Só estou te explicando a forma nativa. Então repare que eu subi aqui um cliente por meio de importação usando o plugin Data Injection. Eu vou excluir esse cliente aqui. E agora eu vou criar, na verdade eu já tenho um modelo já, mas eu vou mostrar a vocês que é o mesmo funcionamento se a gente quisesse importar uma lista com diversos usuários. Então se eu voltar aqui em importação de dados, repare que além desse modelo que a gente criou agora, eu tenho um modelo de usuários. Então você aperta em importar usuários, seleciona um arquivo. Antes disso, vamos ir até lá nessa pasta. Injection, usuários. Repare que eu tenho um CSV similar ao de clientes, onde eu estou adicionando usuário aqui. Poderia ser outro. Eu posso botar aqui Pedro, por exemplo. pedro@pedro.com.br, tanto faz. Telefone. Vou botar aqui um telefone. Grupo, Service Desk. Esse perfil eu acho que ainda não está funcionando, tá? Porque o nome não ficou exato como deveria ficar. Mas eu vou salvar aqui em usuários e aí eu vou selecionar aqui esse arquivo de usuários. Eu abri. A princípio eu vou abrir a página de usuário e vocês vão ver que não existe esses usuários que a gente está adicionando aqui. Malakai e Pedro. Vamos iniciar a importação. Ok. Repare que importou com sucesso. Aqui em usuários, você vai ter 2 usuários novos. Já no grupo de Service Desk, mas como eu falei, o perfil ele não está funcionando. Porque eu preciso dizer se ele vai ser recursivo ou não. E tem uma forma de dizer isso no Data Injection, mas precisa verificar. Então, isso aqui eu estou mostrando para clientes e para usuários, mas pode ser para contatos. Você pode importar uma lista de 1.000, 2.000 contatos para dentro do GLPI. Se assumir um cliente novo que tem 300 funcionários, você pega e faz uma lista dos 300 nomes com esses dados em específico, salva em CSV nesse padrão e quando você importar vai dar certo do mesmo jeito. Então vocês já estão cientes de como é que faz uma importação de dados usando o plugin Data Injection. Esse é um plugin muito bom, por sinal. Recomendo muito e não vi ainda uma forma melhor de você inserir dados diretamente nas tabelas do GLPI via front-end dessa forma. É claro que pelo PHP-MyAdmin também tem um jeito de você fazer isso por meio do SQL. Mas é muito mais fácil com o plugin, né?